Olá pessoal, começando mais uma videoaula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes semelhantes. Tá? O que são matrizes semelhantes? Eu escrevi aqui que matrizes semelhantes são aquelas matrizes que representam o mesmo operador linear, porém estão em bases distintas. O que significa isso? Imagina que eu te forneço um operador linear T de V em V. Então, o domínio é o espaço vetorial V e o contradomínio é o espaço vetorial V também. Isso caracteriza um operador linear. Bom, se eu te forneço uma base A do espaço vetorial V e te forneço uma base B desse mesmo espaço vetorial V, bom, é possível determinar uma matriz, né, do operador T na base A ou a matriz do operador T na base B. Correto? Essas matrizes, apesar de estarem em bases diferentes, né, eu consigo a matriz do operador na base canônica, eu consigo a matriz na base A, eu consigo a matriz na base B, em relação à base B. Mas essas matrizes, apesar de estarem em relação a bases diferentes, elas correspondem ao mesmo operador linear. Elas representam o mesmo operador linear. O que significa isso? Se eu te der um vetor na base A, você consegue calcular a imagem desse vetor na base A utilizando a matriz de T na base A. Se eu te der um vetor na base B, você consegue calcular a imagem desse vetor na base B usando a matriz de T na base B. Né? Bom, o resultado, as imagens desses vetores, seja o T de VA, ou seja, a imagem do vetor V na base A, ou a imagem do vetor V na base B, corresponde ao mesmo vetor. Se eu pegar esse resultado aqui, que é um vetor, a imagem do vetor V é um vetor, que está na base A, e passar para a base canônica, e pegar a imagem do vetor V, que está na base B, e passar para a base canônica, o resultado vai ser o mesmo, eu vou estar obtendo o mesmo vetor. O que significa que esse operador linear, sendo representado tanto por essa matriz de T em relação à base A, ou de T em relação à base B, essas duas matrizes representam o mesmo operador linear. Essa o fundamento sobre esse assunto de matrizes semelhantes. É que você pode ter mais de uma matriz em diferentes bases que representam o mesmo operador linear. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é desenvolver uma maneira que seja possível fazer o seguinte: se um problema fornece para mim uma base A de um espaço vetorial V, uma base B de um espaço vetorial V, e a matriz T de A, ou seja, fornece essas três informações, eu consigo obter a matriz de T em relação à base B. Tá certo? Então, é esse o nosso objetivo na aula de hoje. Essa matriz de T em relação à base B será semelhante à matriz de T em relação à base A, pois ambas as matrizes representam o mesmo operador linear. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai entender ao longo do processo, tudo isso vai ficar bem mais claro, bem mais fácil de entender, principalmente quando a gente fizer o exercício sobre isso. Mas minha preocupação agora é o seguinte: obter uma forma ou uma fórmula que me permita calcular a matriz de T na base B. Tá bom? Bom, para começar, então, eu vou fazer o seguinte. Número 1, primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar e ver como que eu calculo a imagem de um vetor V na base A utilizando a matriz da transformação na base A. Bom, para calcular a imagem de um vetor V na base A, basta pegar a matriz da transformação em relação à base A e multiplicar pelo vetor V na base A. Isso a gente já estudou, tá bom? Por outro lado, se eu quiser calcular a imagem de um vetor V na base B, o que eu preciso fazer?
eu posso utilizar a matriz de T na base B e multiplicar pelo vetor V na base B. Então, já tem duas equações bem importantes para a gente. Uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte: se eu quiser fazer uma mudança de base, de B para A, então imagina que eu tenho o vetor V na base B e eu quero obter o vetor V na base A. Para obter o vetor V na base A, eu posso simplesmente pegar a matriz de mudança de base de B para A e multiplicar pela matriz de vetor V na base B. Então, ao fazer essa multiplicação do vetor V na base B pela matriz de mudança de base de B para A, eu obtenho o vetor V na base A. É isso? E uma outra coisa. Se eu quiser obter a imagem do vetor V na base A partir da imagem do vetor V na base B, também é possível. Basta eu fazer a mudança de base. Lembra que a imagem do vetor V é um vetor. E esse vetor está na base B. Para eu passar esse vetor para a base A, é só eu fazer a mudança de base de B para A. Também assim como eu fiz aqui em cima. Na equação 3 aqui, eu mudei o vetor V da base B para a base A. E na equação 4, eu mudei a imagem do vetor V, que também é um vetor, da base B para a base A. Bom, essas quatro equações vão dar um norte para a gente, como a gente vai fazer para solucionar esse problema de matriz semelhante. Ou seja, um problema em que, dado um operador linear, uma base A, uma base B, e uma matriz desse operador na base A, o problema me pede para obter a matriz desse operador na base B. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Bom, o que eu posso fazer aqui já a princípio? A princípio, eu posso pegar a equação 3 e a equação 4 e substituir na equação 1. Então, vamos tentar condensar as informações que estão aqui, fazendo o seguinte: eu vou substituir a equação 3 e 4 na equação 1. E olha só o que acontece quando eu faço isso. Primeiramente, eu vou reescrever a equação 1. T de V na base A é igual a T de A multiplicado por V na base A. É isso? Só que, o que diz a equação 3? Que o V de A é dado por essa expressão. Porque quando eu falo V de A, é o vetor V expresso em relação à base A. O vetor V expresso em relação à base A é dado por essa expressão. Então, eu vou vir aqui onde está o vetor V em relação à base A e vou substituir por isso aqui. Correto? Então, a gente vai ter aqui matriz de mudança de base de B para A multiplicado pelo vetor V na base B, em relação à base B. A equação 4, por outro lado, fornece uma expressão para a imagem do vetor V na base A. Ou seja, onde está aqui T de V na base A, eu vou substituir por isso daqui, por essa expressão. Tá? A imagem do vetor V na base A é dada por isso, então vou substituir aqui. Então, isso aqui vai fornecer matriz de mudança de base de B para A multiplicado pela imagem do vetor V na base B. Legal? Bom, essa matriz de mudança de base de B para A, sendo invertível, o que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar pela inversa dela dos dois lados. Tá? Preste atenção que a multiplicação por matrizes, ela, em geral, não é comutativa. Então, se eu multiplicar pela esquerda, desse lado, eu tenho que pegar do outro lado da equação e multiplicar do lado esquerdo também. Tá? Então, olha só. Se a gente tendo que essa matriz de mudança de base de B para A é invertível,
Então, a gente consegue calcular a inversa dessa matriz de B para A. E, na prática, é a matriz de mudança de base de A para B, né? Quando eu inverto a matriz de mudança de base de B para A, eu vou obter a matriz de mudança de base de A para B. E é essa matriz que eu vou multiplicar em ambos os lados da equação acima. Só para poder simplificar, para ela ficar mais simples para a gente. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar do lado esquerdo aqui. Vou pegar a matriz inversa de B para A. Vou multiplicar, então, do lado esquerdo dessa expressão, está aqui o sinal de igualdade. Então, eu vou multiplicar desse lado aqui à esquerda. Então, vou escrever agora essa expressão. Mudança de base de B para A e T de V na base B. Então, simplesmente peguei essa expressão, está aqui, e multipliquei ela do lado esquerdo pela matriz inversa da matriz de mudança de base de B para A. Como eu multipliquei pelo lado esquerdo, nesse lado da igualdade, do outro lado da igualdade eu também tenho que multiplicar do lado esquerdo. Então, eu vou escrever igual essa inversa da matriz de mudança de base do B para A, multiplicado por tudo isso aqui. Ou seja, multiplicado pela matriz de T na base A, pela matriz de mudança de base do B para A, e pela matriz de V na base, em relação à base B. Legal? Bom, o interessante dessa expressão é o seguinte: quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, o que eu obtenho como resultado é a matriz de identidade. E a matriz de identidade multiplicada pela outra, a matriz de identidade é o elemento neutro, digamos assim, na multiplicação de matrizes. Então, vai ficar como se fosse 1 vezes isso daqui. Né? Nos números reais, o 1 é o elemento neutro na multiplicação. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 3 dá 3. Não é isso? Nas matrizes, o elemento neutro é a matriz de identidade. Então, quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, eu obtenho uma matriz de identidade. E essa matriz de identidade multiplicada por outra matriz dá essa outra matriz. Então, como resultado, eu vou obter aqui que E de V na base de B, isso aqui é como se tivesse dado 1 vezes qualquer coisa, dá qualquer coisa, certo? E aí, vou repetir esse outro lado da expressão. I de B para A menos 1, a matriz de T na base A, a matriz I de B para A e V na base B. Bom, agora sim, toda essa expressão aqui ela vai ser interessante, porque eu vou pegar essa expressão, chamei 1, 2, 3, 4, vou chamar de expressão de 5. Tá? Vou pegar essa expressão 5 e vou comparar ela com a expressão de número 2. Você percebe que do lado esquerdo aqui tem o T de V na base B, o VB está aqui, e o que sobra, né, é o T de B. Se você comparar a expressão 2 e 5, se essas duas expressões são iguais, então significa que essa matriz T de B deve ser igual a isso daqui. Correto? Então vai ficar T de B na base B, T de B na base B, V na base B, V na base B. E o que sobra aqui tem que ser a matriz de T na base B. Então, isso me permite concluir que a matriz de T na base B é a matriz dada por essa expressão. I, matriz de mudança de base de B para A, invertida, menos 1 aqui em cima, multiplicada por T de A, multiplicada pela matriz de mudança de B para A. Então, essa expressão aqui era o que eu estava querendo obter para mostrar para vocês como que a gente faz para obter uma matriz semelhante a partir de uma outra matriz dada. Então, como o problema dizia, ele fornecia um operador linear, fornecia uma base
do espaço vetorial B, a base A, fornecia a base B desse mesmo espaço vetorial e fornecia a matriz de T na base A. E eu queria saber como que eu ia obter a matriz de T na base B. Está aqui, para obter a matriz de T na base B, eu pego a matriz de mudança de base de B para A, vou inverter, vou multiplicar pela matriz de T na base A que foi dada e vou multiplicar novamente pela matriz de mudança de base de B para A. Fazendo essa continha aqui, eu consigo obter a matriz de T na base B. Então, essa expressão é o que é do nosso interesse. Em muitos livros, essa matriz de mudança de base de B para A, para não ficar escrevendo ela o tempo todo, a gente chama de M, chama de T, chama de com alguma letrinha, chama de A. Então, o que a gente pode fazer aqui, né? Aliás, de A não, porque a A acaba confundido com o que a gente chamou de base A aqui, né? Mas chama de M, de P, de Q, tá bom? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, para melhorar essa expressão acima, tá? Essa expressão aqui eu vou copiar aqui, né? Para obter, então, a matriz de T na base B, basta pegar a matriz de mudança de base de quem para quem? De B para A, inverter, multiplicar pela matriz da transformação na base A e multiplicar pela matriz de mudança de base de B para A. Para simplificar a notação, como eu disse, alguns livros chamam essa matriz de mudança de base de B para A de M. E aí aqui também, ó, a matriz de mudança de base também é M. Então, a expressão fica um pouco mais simples. A gente pode escrever, então, que a matriz de T na base B, em relação à base B, é M é menos 1, multiplicado por T de A, matriz de T na base A, multiplicado por M. Bom, então, sendo que é importante lembrar quem é o M? O M é a matriz de mudança de base de B para A. Ok? Tendo entendido isso, né, de onde vem essa expressão, fica fácil a gente compreender o seguinte. Uma matriz ela é semelhante à outra se existe uma matriz M de mudança de base de B para A, que é invertível, porque eu preciso da inversa dela, veja bem, eu preciso de M menos 1. Então, tem que existir uma matriz M de mudança de base de B para A, essa matriz tem que ser invertível. E como que eu vou saber se essa matriz é semelhante à outra? Se existe uma matriz M invertível, tal que essa expressão aqui é verdadeira. Ou seja, que T de B é obtido fazendo M menos 1 vezes T de A vezes M. Bom, então, vamos ao problema. Tá? Então, essa dedução toda foi só para obter essa expressão. Uma outra coisa que é interessante, né, que eu preciso falar aqui também, é sobre o determinante. Né? Então, falar sobre o determinante é o seguinte. Tem uma coisa interessante sobre as matrizes semelhantes, que é o seguinte, matrizes semelhantes têm o mesmo determinante, tá bom? Não significa que toda matriz que tem o mesmo determinante é semelhante. Significa que se a matriz é semelhante, obrigatoriamente, o determinante das duas matrizes que são semelhantes deve ser o mesmo. E por que eu estou falando isso? Se você pegar essa última expressão aqui que eu escrevi, matriz de T na base B, M menos 1, matriz de T na base A, M. Pega essa expressão, multiplica a esquerda por M dos dois lados. Então, isso aqui vai fornecer M, T de B, matriz de T na base B, e M multiplicado por M menos 1, T na base A e M novamente. Como eu disse para vocês, M vezes M menos 1, uma matriz vezes a sua inversa, da matriz de identidade. A matriz de identidade é o elemento neutro da multiplicação. Isso aqui é como se fosse 1. Correto? Então, a gente vai obter M
Matriz de T na base B é igual a matriz de T na base A multiplicado por M. É isso? Bom, olha só para ficar bem fácil. Vou calcular o determinante dos dois lados dessa expressão. Ao calcular o determinante dos dois lados, então vou calcular o determinante desse lado e vou calcular o determinante do outro lado. Legal? E olha só o que acontece. Aqui a gente tem um produto. E como a gente tem o determinante do produto, é o produto dos determinantes, eu posso escrever que o determinante de M multiplicado pelo determinante da matriz de T na base B é igual ao determinante da matriz T na base A multiplicado pelo determinante de M. Bom, parece determinante de M dos dois lados. O determinante de M é um número. Então, se eu passar esse número para o outro lado dividindo, vai cortar det de M com det de M aqui, correto? Se esse det de M vier para o outro lado dividindo, ele vai ficar no denominador, sendo cortado aqui com esse det de M. Então, como resultado, vai sobrar para mim que o determinante da matriz de T na base B deve ser igual ao determinante da matriz de T na base A. Tá? Então, esse resultado é importante, aí eu vou anexar aqui no meu resuminho que eu estou fazendo aqui assim, sobre esse assunto. Então, uma das coisas importantes sobre as matrizes semelhantes é que as matrizes semelhantes têm o mesmo determinante. Então, se T de B e T de A são semelhantes, então o determinante de T de B é igual ao determinante de T de A. O determinante da matriz do operador T na base B é igual ao determinante da matriz do operador T na base A. Legal? Então, tendo isso, vamos a um probleminha para a gente ver se a gente consegue aplicar esses conceitos. Tá? Então, o probleminha que a gente vai resolver aqui é o seguinte. Vou resolver um probleminha que está no livro, um problema simples, mas que já dá uma noção legal do que a gente precisa entender e compreender sobre esse assunto. Então, o problema diz o seguinte. Sejam o operador linear T de R2 em R2. Tá? Então, seja T de R2 em R2 um operador linear. É evidente que é um operador linear, né? O espaço vetorial do domínio é igual ao espaço vetorial do contradomínio. Além disso, né? As bases A, se é uma base do R2, então a base A tem que ter dois vetores. Aqui foram fornecidos os vetores 3, 4 e 5, 7. E a base B com outros dois vetores, 1 e menos 1 e 1. Correto? Do R2. Tá? Além disso, o problema fornece o seguinte: que seja a matriz de T na base a seguinte matriz. A matriz cujas entradas são menos 2, 2, 4 e menos 1. São dois itens que eu quero resolver. Na letra A, pede para calcule a matriz de T na base B. E aí, a gente, para calcular a matriz de T na base B, nós vamos utilizar isso daqui. Tá bom? E na letra B, pede para o seguinte: dado o vetor V na base A de coordenadas 2, menos 1, obter a imagem do vetor V, só que não na base A, e sim na base B. A gente vai ver que tem como fazer isso de mais de uma maneira. Tá bom? Bom,
Uma das coisas que é interessante, né, lembrar, antes de eu começar a resolver esse problema, é que essa matriz de mudança de base de B para A, ela é a mesma coisa, a gente viu isso nos vídeos lá de matriz de mudança de base. Isso daqui pode ser calculado fazendo A menos 1 vezes B. Bom, isso aqui é importante para a gente. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Como que eu vou resolver essa questão? A questão ofereceu um operador linear e deu duas bases A e B do R2, né? E me forneceu a matriz desse operador linear na base A, que é essa daqui. Bom, com essa matriz eu consigo calcular a imagem de um vetor fornecido na base A. Bom, mas se o vetor for fornecido na base B, eu não posso utilizá-la para calcular a imagem desse vetor diretamente. Mas a letra A pede calcule a matriz desse operador na base B. Como que eu vou fazer isso? Vou usar essa expressão aqui. O de cima ou o de baixo, né? São semelhantes. Então, para usar a expressão de baixo aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é obter a matriz de mudança de base de B para A. E essa matriz de mudança de base de B para A é obtida fazendo A menos 1 vezes B. Vamos lá. Então, como é que eu obtenho a matriz M? Estou resolvendo a letra A. A matriz M é a matriz de mudança de base de B para A. Essa matriz M é obtida fazendo A menos 1 multiplicado por B. Quem que é a matriz A? É a matriz que contém os vetores da base A. Cada coluna vai ter as coordenadas dos vetores da base A. A primeira coluna são as coordenadas 3, 4. A segunda coluna, 5, 7. Então, essa é a matriz A. Vou ter que invertê-la. Menos 1. E vou multiplicar pela matriz B. Quem que é a matriz B? É a matriz que contém os vetores da base B. Então, vai ser 1, 1 e menos 1, 1. Vou fazer essa continha para obter essa matriz de mudança de base de B para A. Tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, o que a gente vai obter? Primeiramente, quem é a inversa dessa matriz? Para calcular a inversa, o jeito mais fácil, quando a matriz é 2 por 2, é qual que é o determinante? 3 vezes 7, 21. 21 menos 20 dá 1. Né? Então, o determinante é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1 multiplicado por qual matriz? Troca as entradas da diagonal principal, troca o sinal das entradas da diagonal secundária. E essa matriz eu vou multiplicar pela matriz 1, 1, menos 1, 1. Como resultado, o que eu vou obter aqui? 7 vezes 1, 7. 7 menos 5 dá 2. 7 vezes menos 1, menos 7. Menos 7, menos 5 dá menos 12. Menos 4 mais 3, menos 1. E 4 mais 3 dá 7. Então, eu obtive a matriz aí, M, né, que tem entradas 2, menos 12, menos 1 e 7. Tá? Aqui é a matriz M. Então, deixa eu apagar aqui, já vou colocar esse resultado aqui, para a gente ter espaço para fazer os demais contas. 2, menos 1, menos 12 e 7. Não basta isso, porque para utilizar a minha fórmula lá para obter a matriz de T na base B, que é o que o problema pede, eu preciso não só da matriz M, mas eu preciso da inversa dela, M-1. Então, para obter a M-1, basta inverter a matriz M. Então, a matriz M está aqui, vou inverter. Como que eu obtenho M-1? Vou colocar aqui ponto e vírgula. Para obter M-1, vou inverter essa matriz. Vamos fazer separadamente aqui para a gente poder ter espaço. Qual que é o determinante disso aqui? 2 vezes 7, 14. 14 menos 12. 14 menos 12 dá 2. Então, vai ficar 1 sobre o determinante, que é 2, multiplicado por quem? Vou trocar as entradas da diagonal principal e vou trocar o sinal das entradas da diagonal secundária. 12 positivo e 1. Fazendo essa multiplicação, o resultado vai ser, então, 7 sobre 2, 6, né? 12 vezes 1 meio dá 6. 1 meio vezes 1 dá 1 meio. E 1 meio vezes 2 dá 1.
Então, eu obtive a inversa da matriz ME. Deixa eu conferir se está certinho. 7,5, 1,5, 6 e 1. Beleza. Tendo isso, agora a gente pode aplicar a nossa formulazinha aqui para conseguir obter a matriz de T na base D, tendo o problema fornecido a matriz de T na base A. Então, é só usar essa fórmula. Então, vou escrever a fórmula aqui para obter T, a matriz do operador T na base D. Eu pego M a menos 1, multiplico pela matriz de T na base A, que o problema forneceu, e multiplico pela matriz M. Ou seja, quem que é M a menos 1? A gente achou, está aqui. 7 meios, 1 meio, 6 e 1. Quem que é a matriz de T na base A? O problema deu. Menos 2, 2, 4, menos 1. E quem que é a matriz M? 2 menos 1, menos 12, 7. Menos 12 e 7. Então, para fazer essa multiplicação, primeiramente eu multiplico essas duas matrizes, o resultado eu multiplico pela terceira. Não é isso? Então, multiplicando essas duas matrizes, vamos lá. 7 meios vezes menos 2, mais 6 vezes 2. Primeira linha vezes primeira coluna. Correto? Então, fazendo essa continha aqui, o que vai dar? 7 meios vezes menos 2, mais 6 vezes 2. 7 meios vezes menos 2 dá menos 7. 6 vezes 2 dá 12. Menos 7 mais 12 dá 5 positivo. Correto? Bom, primeira linha vezes segunda coluna. 7 meios vezes 4 dá 14. 14 menos 6 dá 8. Segunda linha, primeira coluna. Então, vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 meio vezes 4 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então, o resultado dessa multiplicação deu isso. Esse resultado eu vou multiplicar pela terceira matriz lá, que é a matriz M. 2 menos 1 menos 12, 7. Como é que vai ficar isso aqui? 5 vezes 2, 10. 10 menos 8 dá 2. 5 vezes menos 12 dá menos 60. Menos 60 mais 56. Menos 60 mais 56. Dá menos 4. É isso? Deixa eu não errei alguma coisa aqui. Não, certinho. Aqui fazendo 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, 2 menos 1 dá 1. E aqui, menos 12 mais 7 dá menos 5. Correto? Então, 2 menos 4, 1 menos 5. Está aí, legal. Essa é a matriz, então, que a gente queria obter. Matriz de T na base B, que foi o que o problema pediu no item A. Tá bom? Então, a matriz de T na base B é a matriz 2, 1, menos 4, menos 5. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que tanto a matriz de T na base A quanto a matriz de T na base B devem ter o mesmo determinante. Eu mostrei isso para vocês no início. Se você calcular o determinante dessa matriz, vai ficar 2 positivo menos 8, 2 menos 8 menos 6. Essa matriz tem determinante menos 6. Essa matriz aqui, 2 vezes menos 5 menos 10, menos 10 mais 4 dá menos 6 também. Então, elas têm o mesmo determinante. E essa é uma maneira interessante de você conferir se você fez as contas certinho também. Tá bom? Então, legal. Obtive M, obtive M menos 1 e, na sequência, obtive a matriz de T na base B, que é 2, 1, menos 4, menos 5. Então, letra A está resolvida. Na letra B, é fornecido um vetor V na base A e pede-se a imagem desse vetor, só que na base B, não na base A.
Existem inúmeras maneiras de fazer isso, tá? Eu vou mostrar duas dessas maneiras que são interessantes. No livro didático, geralmente tem um esqueminha que é feito assim. Pega o vetor B na base A. Você pode passar esse vetor B para a base B e, em seguida, calcular a imagem desse vetor B na base B. Ou seja, o vetor B na base A foi fornecido, você passa ele para a base B, faz uma mudança de quadro, pega esse vetor B na base B e calcula a imagem dele, obtendo o vetor B, a imagem do vetor B na base B. Bom, e a outra forma de se fazer isso, o segundo caminho é pega esse vetor B na base A, calcula a imagem desse vetor B na base A e depois faz uma mudança de base. Como você vai ter a imagem de B vai ser um vetor e esse vetor estará na base A, você pode mudar ele para a base B e você vai obter a imagem de B na base B. Então, esse esqueminha explicado no livro é colocado dessa forma, mas eu acho que falta uma sutileza na explicação sobre isso, que é o que eu vou fazer agora. Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte: eu vou trilhar dois caminhos. O primeiro caminho vai ser esse aqui, ó, em azul. Tá? E o segundo caminho vai ser o caminho em vermelho. Bom, qual que é o primeiro caminho, então? O primeiro caminho é o caminho em azul. Estou na questão do item B. Vamos lá. O primeiro caminho, então, primeira forma, para dar um vetor na base A, eu consegui a imagem desse vetor, só que na base B. O primeiro caminho vai ser esse em azul. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar um vetor B que está na base A. Esse vetor foi fornecido pelo problema. Aqui. Vou ter que calcular a imagem desse vetor na base A. Como é que se calcula a imagem desse vetor na base A? Para calcular a imagem desse vetor, né? Vou escrever uma notação matricial para ficar mais interessante. Para calcular a imagem desse vetor na base A, né? Para calcular o T de V na base A, é simples. Basta pegar a matriz de T na base A e multiplicar pelas coordenadas de B na base A. Isso vai me permitir obter, então, fazer aqui a primeira seta azul e obter, calcular a imagem desse vetor B na base A, a partir de V de A. Então, com o vetor B na base A, para obter a imagem dele na base A, basta pegar esse vetor e multiplicar à esquerda pela matriz de T na base A. Então, fazendo esse primeiro passo, eu vou obter T de V na base A. Deixa eu botar na notação matricial. Ficou faltando espaço, né? Bom, o segundo passo, então, é pegar esse vetor que está na base A e fazer uma mudança de base para a base B. Para isso, basta utilizar a matriz de mudança de base de A para B. Está na base A e eu quero esse vetor imagem na base B. Então, eu vou fazer uma mudança de base de A para B. Como que eu faço essa mudança de base? Galera, vou precisar reduzir esse desenho aqui, porque senão a gente não vai ter espaço. Eu preciso desse desenho porque ele deixa bem didático a explicação aqui para vocês, tá? Então, a gente está explicando esse primeiro passo aqui, as setas em azul, né? Depois a gente vai explicar as setas em vermelho aqui, como isso pode ser feito. Bom, então, de todo modo, dado o vetor B na base A, eu consegui calcular a imagem dele utilizando a matriz da transformação na base A. A imagem dele na base A. Para passar para a base B, é só fazer mudança de base. Para fazer mudança de base, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar isso daqui, T de V na base A, e vou multiplicar pela matriz de mudança de base de A para B e de A para B. E como resultado, eu vou obter a imagem do vetor V, só que na base B.
T de B na base B. Correto? E é isso que eu estou mostrando para vocês. O resultado, então, pegando esse vetor, multiplicando a esquerda pela matriz de mudança de base, eu vou obter a imagem desse vetor B, só que na base B. Vou obter T de B, só que na base B. Então, essas setas em azul simbolizam esse procedimento. Eu acho que faltou isso no livro, nos materiais didáticos, de forma geral, explicar esse passo a passo aqui. A segunda forma é bem semelhante. Tá? A segunda forma de resolver o problema é o seguinte. O que foi fornecido no problema é o vetor B na base A. Eu já vou escrever. Eu vou pegar esse vetor B na base A e vou passá-lo para a base B. Então, aqui, a primeira coisa que eu faço é a mudança de base. Depois eu calculo a imagem. Perceba. De VA para T de VA, primeiro eu calculo a imagem de VA e depois eu mudo a base de T de B na base A para a base B. Então, primeiro calculo a imagem e depois muda a base. E aqui é o contrário. Pega VA e obtém VB, ou seja, muda a base do vetor e depois, na sequência, calcula a imagem desse vetor VB através da transformação, tá? Através do operador linear. Então, ou você calcula a imagem e muda de base, ou você muda de base e calcula a imagem. É isso que esse diagrama significa, que aparece muito nos livros aí. Então, o que eu vou fazer? Para mudar de base do VA para VB, é só pegar o vetor VA, V na base A, multiplicar pela matriz de mudança de base de A para B, e, ao multiplicar pela matriz de mudança de base de A para B, eu vou obter o vetor B na base B. Tendo o vetor B na base B, agora eu calculo a imagem dele, que é o vetor T de B na base B. Como que eu calculo a imagem desse vetor? T de B na base B. Para calcular a imagem do vetor B na base B, basta pegar a matriz que a gente calculou, a matriz de T na base B, e multiplicar pelas coordenadas de B na base B. E aí eu consigo chegar no mesmo resultado. Fazendo da maneira 1 ou da segunda forma, a gente tem o mesmo resultado. É muito importante que alguns livros mostram uma situação que é interessante. Essa matriz aqui, né, de mudança de base de A para B, bom, a gente chamou de M a matriz que vai de B para A. Então, a matriz que vai de A para B, que faz o caminho inverso, é a inversa dela. Então, é a M menos 1, que é essa matriz de A para B. Repetindo, a matriz de B para A é o que a gente chamou de M. A matriz que é o contrário, de A para B, é a matriz inversa dela. Então, essa daqui é M menos 1. Certo? Da mesma forma aqui, ó. Aqui aparece a matriz de mudança de base de A para B. Essa matriz de mudança de base de A para B é o que a gente chama de M menos 1. Legal? Então, o caminho que foi desenhado nesse diagrama agora fica mais fácil de ser entendido. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, para que esse caminho fique bem detalhado, o que eu vou explicar aqui? No primeiro passo, a primeira coisa que eu fiz para passar do vetor B na base A para a imagem do vetor B na base A, calcular a imagem desse vetor. Calcular a imagem desse vetor simplesmente pegando ele e multiplicando à esquerda pela matriz de T na base A. Então, nesse primeiro passo, o que é usado é a matriz de T na base A. Legal? Então, tem que usar essa matriz para conseguir calcular a imagem desse vetor. O segundo passo é, tendo esse vetor na base A, para passar a imagem do vetor na base A, para passar para a base B, eu uso a matriz M menos 1. Então, aqui eu tenho que pegar essa matriz de T de B na base A, multiplicar por M menos 1, e aí eu consigo a imagem desse vetor, só que na base B. Então, essa matriz é a mudança de base de A para B. Então, eu tenho que usar M menos 1 para poder, multiplicando M menos 1 por isso, eu vou obter T de B na base B. No segundo caminho, a gente vai fazer um procedimento parecido.
Tem aqui o vetor V na base A. Para obter o vetor V na base B, eu precisei utilizar essa matriz de mudança de base de A para B. Então, eu tenho que pegar esse vetor, multiplicar por essa matriz N a menos 1, e aí eu obtenho o vetor V na base B. Então, aqui nessa seta vermelha, o que a gente tem que usar é N a menos 1. Ou seja, eu pego o vetor V na base A e multiplico a esquerda por N a menos 1, me permitindo obter V na base B. Agora, o vetor V na base B, eu preciso calcular a imagem dele. Para calcular a imagem dele, eu utilizo a matriz do operador linear V na base B. Então, aqui, eu simplesmente vou pegar esse vetor V na base B e multiplicar a esquerda pela matriz de T na base B. Aí eu calculo a imagem de T na base B. Então, isso aqui é a multiplicação. Eu vou ter que usar a matriz de T na base B para fazer esse procedimento aqui. Bom, tendo explicado os dois procedimentos, vamos para as contas, né? Vamos tentar chegar nos resultados. Vamos ver, vou fazer das duas formas, vamos ver se a gente chega ao mesmo resultado nos dois casos. Então, resolvendo da primeira forma, como é que vai ser? Primeira coisa, obter T de V na base A a partir disso aqui, né? A partir de VA que foi fornecido na questão. Então, para obter o T de V, aqui, T de V na base a partir do vetor VA, eu tenho que usar essa matriz. Então, eu vou pegar a matriz de T na base A e multiplicar por V na base A. Multiplicar à esquerda, né? Quem que é a matriz de T na base A? Foi dado pelo problema. Está aqui, menos 2, 2, 4, menos 1. E essa matriz eu vou multiplicar pelo vetor V na base A, que tem coordenadas 2, menos 1. Como resultado, o que eu vou obter aqui? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 dá menos 8. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 dá 5. Correto? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 dá menos 8. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 dá 5. Legal. Então, já consegui obter, então, a partir do vetor VA, que foi dado na questão, eu consegui obter a imagem desse vetor. Já estou aqui. Saí daqui, consegui obter a imagem do vetor V na base A. Agora eu vou passar e vou fazer uma mudança de base para encontrar esse vetor de coordenadas menos 8, 5, que é um vetor que está na base A. Agora eu vou passar ele para a base B, utilizando a matriz de mudança de base, que a gente chamou de M-1. Então, fazendo o segundo passo ali nesse primeiro procedimento, para obter a imagem de V na base B, eu preciso pegar a matriz de mudança de base de A para B, que é M-1. Veja, M é a matriz de mudança de B para A. Eu quero a matriz de mudança de base de A para B. Então, é a inversa dela. Vou pegar M-1 e vou multiplicar pelo resultado obtido anteriormente, que é a imagem do vetor V na base A. Esse resultado vai ficar como? Quem que é a matriz M-1? M-1 é 7,5, 6, 1,5 π. 7,5, 6, 1,5 π. Isso daqui eu vou multiplicar pela matriz de V na base A, que é a matriz que a gente obteve aqui, menos 8, 5. A matriz tem a imagem de V na base A, né? Bom, o resultado disso aqui vai dar o quê? 7,5 vezes menos 8, 7,5 vezes menos 8, mais 6 vezes 5. Então, isso daqui vai ficar 8 por 2 dá 4, né? Menos 32 mais 30, certo? Então, dá menos 2. 8 vezes 7, 8 por 2 dá 4, 28, né? Menos 28 mais 30, dá 2. 1,5 vezes menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Então, deu o vetor de coordenadas 2, 1. Correto?
Então, eu cheguei ao que o problema pediu obter T de B na base B. Está aqui. É o vetor de coordenadas 2. Conferindo, então, deixa eu ver aqui se está certinho. Perfeito. Então, o que a gente fez aqui, nesse primeiro passo? Eu tinha o vetor V na base A, só para poder esclarecer ainda mais as setas em azul. Eu tinha o vetor V na base A, e esse vetor tinha coordenadas 2 menos 1. Eu calculei a imagem dele. Perceba que eu não tenho a fórmula da transformação, mas eu tenho a matriz em relação à base A. Com essa matriz, eu consegui calcular a imagem do vetor V na base A utilizando essa expressão. E a imagem do vetor V na base A, P de V na base A, foi o vetor de coordenadas menos 8, 5. Eu peguei e fiz, então, uma mudança de base, já que estava na base A e o problema pedia na base B, eu fiz a mudança de base usando a matriz M-1, e o resultado foi o vetor 2, 1. Então, a imagem de V na base B é o vetor 2, 1. Bom, vamos ver se a gente vai chegar ao mesmo resultado fazendo o segundo modo aqui. O primeiro modo deu 2 e 1, as coordenadas da imagem do vetor D na base B. Segunda forma de resolver, então. A segunda forma de resolver diz o seguinte. Primeira coisa, foi dado o vetor B na base A e eu preciso fazer a mudança de base, passar ele para a base B. Então, para obter o vetor V na base B, eu simplesmente vou usar a matriz de mudança de base de A para B, que é a M-1, e multiplicar pelo vetor V na base A, que foi fornecido no problema. Então, quem que é M-1 é a matriz que a gente calculou, 7 meios, 1 meio, 6, 1. Bom, isso eu vou multiplicar pelo vetor V na base A, que é o vetor de coordenadas 2 menos 1. Vamos ver o resultado aqui. 7 meios vezes 2 dá 7. 7 menos 6 dá 1. 1 meio vezes 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Certo? 7 meios vezes 2 dá 7. 7 menos 6 dá 1. 1 meio vezes 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Correto. Então, eu acabei de obter o vetor V na base B. Então, para sair de VA, obtive o vetor V na base B utilizando a mudança de base. Agora, eu vou pegar esse vetor V na base B e vou calcular a imagem dele usando a matriz de T na base B. Tá? Então, para obter a imagem do vetor V na base B, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a matriz de T na base B e multiplicar pelo vetor V na base B que a gente obteve antes. Quem que é a matriz de T na base B? A gente calculou na letra A, essa aqui. 2, 1, menos 4, menos 5. E eu vou multiplicar pelas coordenadas de B na base B, que são 1 e 0. Como resultado, o que a gente vai obter? 2 vezes 1, 2, menos 4 vezes 0, 0. Então dá 2. 1 vezes 1, 1, menos 5 vezes 0, 0, então dá 1. Então, obtive o vetor 2. Resumindo, nesse segundo procedimento, o que a gente fez? A gente partiu do vetor V na base A de coordenadas 2 menos 1. A gente fez a mudança de base nesse vetor e obteve o vetor V na base B, que é o vetor de coordenadas 1, 0. VB é o vetor de coordenadas 1, 0. A partir desse vetor de coordenadas 1, 0, a gente calculou a imagem dele na base B, utilizando para isso a matriz de T na base B. E o resultado foi o vetor de coordenadas 2, 1. Observe que das duas formas, o resultado encontrado é o mesmo. E mais interessante do que isso, observe que, de fato, as matrizes de T na base A e de T na base B são semelhantes. Por que são semelhantes? Porque no primeiro procedimento, a matriz que eu usei foi a matriz de T na base A. E ao utilizar a matriz de T na base A, eu obtive o resultado 2, 1.
No segundo procedimento, eu utilizei a matriz de T na base B, e o resultado foi o mesmo. Ou seja, as imagens desses vetores são as mesmas, independente da matriz que eu estou utilizando. Certo? Pois essas matrizes são semelhantes, elas representam o mesmo operador linear, a única diferença é que elas estão em bases diferentes. Tanto é que, nos dois casos, após usar as matrizes, eu tenho que fazer mudança de base. Ou eu uso TDI e faço mudança de base, ou eu faço a mudança de base para usar TDB. De qualquer forma, eu uso TDI e TDB e eu obtenho o mesmo resultado. Tá bom? Uma das coisas que é interessante falar aqui sobre isso ainda é fazer uma representação do que esse operador linear significa. Tá? A gente tem que ter uma transformação, que é um operador linear, de R2 em R2. A gente viu que o vetor V na base A, de coordenadas 2 menos 1, tem como imagem o vetor T de V na base A, que é o vetor menos 8, 5. Tá? Então, esse operador linear permitiu fazer isso. O mesmo operador linear, só que agora trabalhando com bases diferentes, do R2 no R2, quando eu pegava o vetor V na base B de coordenadas 1, 0, e calculava a imagem desse operador, desse vetor na base B, através desse operador linear, qual era o resultado que eu obtinha? A imagem do vetor V na base B é um vetor de coordenadas 2, 1. O aluno olha para isso e se sente confuso. Pergunta, como que esse operador T é o mesmo? Já que aqui eu estou obtendo, a imagem desse vetor é essa, a imagem desse vetor é o mesmo aqui. Tá? Como que esse operador linear é o mesmo? Como que eu consigo entender que é o mesmo operador linear? Faz o seguinte, passa para a base canônica. Analisa na base canônica que você vai ver como é fácil entender isso. Se eu pegar esse vetor V na base A e passar para a base canônica, como é que eu passo para a base canônica o vetor V de coordenadas 2 menos 1? Eu pego, o V está na base A. Quem são os vetores de A? 3, 4, 5, 7. Então eu pego 2 e multiplico pelo vetor de coordenadas 3, 4, o dobro do vetor de coordenadas 3, 4, menos 1 vezes o vetor de coordenadas 5, 7. Como resultado, isso vai dar 6, 8, mais menos 5, menos 7. 6 menos 5 dá 1, 8 menos 7 dá 1. Então, obtive o vetor de coordenadas 1, 1, certo? 6, 8, menos 5, menos 7, 6 menos 5, 1, 8 menos 7, 1. Então, esse vetor 2 menos 1, na base canônica, vou fazer um outro desenho. Aqui eu estou trabalhando na base A, aqui eu estou trabalhando na base B, e aqui eu vou trabalhar na base canônica, só para a gente ver que esses vetores representam os mesmos vetores. Então, esse vetor VA é o vetor de coordenadas 1, 1. Mesma coisa eu vou fazer, então, para obter a imagem do vetor V na base A, que é o vetor menos 8, 5, passar para a base canônica. Está na base A, vou passar para a base canônica. Tá? Como que vai ficar isso aqui? Deixa eu fazer logo do lado de cá. Como é que eu passo esse vetor VB para a base canônica também? Para pegar o vetor V que está na base B e passar para a base canônica, o vetor VB tem coordenadas 1, 0. Para passar para a base canônica, o que eu tenho que fazer? Como ele está na base B, eu vou multiplicar pelos vetores da base B. 1 vezes esse vetor, mais 0 vezes esse outro vetor. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes o outro vetor da base B, que é menos 1. O resultado dessa expressão, 1 vezes o vetor 1 é 1, 0 vezes menos 1, 0, 0. Ao efetuar a adição, o resultado é 1. Significa que esse vetor VB, se eu passar ele para a base canônica, ele dá o mesmo vetor, 1, 1. Então, o que significa isso?
Quando eu peguei VA e passei para a base canônica, eu obtive o vetor de coordenadas 1, 1. Quando eu peguei o VB e passei para a base canônica, eu obtive também o vetor de coordenadas 1, 1. Então, significa que esses vetores, na verdade, eles são os mesmos vetores, só que são representados em bases diferentes. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com T de VA e com T de VB. Vamos passar esse vetor para a base canônica, vamos passar esse vetor para a base canônica e vamos ver se eles correspondem ao mesmo vetor. Tá? Então, veja bem. Vou pegar o vetor menos 8, 5. Esse vetor está na base A. Então, para obter ele na base canônica, eu vou fazer menos 8 vezes o primeiro vetor da base A, que é 3, 4, mais 5 vezes o segundo vetor da base A, que é 5, 7. Ao fazer essa conta, menos 8 vezes 3, menos 24, menos 32, 25 e 35. Correto? Menos 24 mais 25 dá 1. Menos 32 mais 35 dá 3. Então, o vetor 1, 3 é esse vetor, a imagem de V na base A, quando eu passo para a base canônica, é o vetor 1, 3. Então, olha só, esse vetor aqui, 1, é o vetor V na base canônica. Aqui ele está na base A, aqui ele está na base B, aqui ele está na base canônica. Correto? A imagem desse vetor V na base A é o vetor menos 8, 5. Na base canônica é o vetor 1, 3. Vamos confirmar. Será que a imagem desse vetor V na base B, quando eu passo ele para a base canônica, eu obtenho esse mesmo resultado? 1, 3? Então vamos lá. Como é que passa esse vetor 2, 1, que está na base B, para a base canônica? O vetor 2, 1. Quem são os... Vou pegar o 2, vou multiplicar pelo primeiro vetor da base B, 1, 1, mais 1, vezes o segundo vetor da base, menos 1, 1. Como resultado, isso aqui vai fornecer 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 1 vezes menos 1, menos 1, e 1 vezes 1 dá 1. Efetuando a adição, 2 menos 1 dá 1, 2 mais 1 dá 3. Resultado, 1, 3. Então, significa que a imagem desse vetor B na base B é o vetor de coordenadas 2, 1. Na base canônica, esse vetor 2, 1 é o vetor 1, 3. Então, é o mesmo vetor. Perceberam? Para que eu fiz todas essas contas aqui de mudança de base? Para mostrar para vocês que tanto na base A, quanto na base B, quanto na base canônica, o vetor V e o vetor T de V são o mesmo. Só que V na base A tem coordenadas 2, menos 1. V na base B tem coordenadas 1, 0. E V na base canônica tem coordenadas 1, 1. T de V na base A, a imagem do vetor V na base A tem coordenadas menos 8, 5. A imagem do vetor V na base B tem coordenadas 2, 1. Mas na base canônica tem coordenadas 1, 3. Isso se confirma quando eu passo esses vetores para a base canônica ou esses vetores para a base canônica. O resultado obtido é o mesmo. Tem que ser o mesmo, já que as matrizes T de A, a matriz de T na base A e a matriz de T na base B são semelhantes. Ou seja, esse operador linear é o mesmo nesses três casos. O que muda para a gente é simplesmente a base. Então, a gente volta ao início da aula, que as matrizes semelhantes são matrizes que representam o mesmo operador linear, porém em bases distintas. O que muda é a base. O operador linear é o mesmo. Esse operador linear pega um vetor, transforma em outro. O que vai mudar nesses vetores pode ser apenas a base, mas as matrizes são semelhantes, porque representam o mesmo operador. Certo? Então, essa aula de hoje foi um pouquinho extensa, mas desejo a todos bons estudos. Foi bem completinho, acho que deu para entender legal tudo isso aqui, tá bom? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.